E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou jornalista. Tive aqui uma entrevista com o Guilherme Boulos aqui em Rio Preto. Conversamos sobre tudo, vários assuntos, eleição. Boulos, e aí? Como é que vai ser a candidatura para deputado federal? Está eleito? Vai levar o Rilo? Efeito Tiririca? Como é que vai funcionar? Eleito ninguém tá antes do dia da apuração. Estou correndo o estado de São Paulo para conseguir o máximo de votos para o campo progressista, para a esquerda. Espero que o João Paulo Rilo, meu companheiro, possa também ser eleito para o Congresso Nacional para qualificar esses debates, para a gente não só tirar o Bolsonaro, mas tirar aquele centrão de lá que não dá mais. Pessoal, veja em seguida então a entrevista. Jornalismo aqui tem lado seu. Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Guilherme, tudo bem? De volta a Rio Preto aqui, você agora como candidato a deputado federal. Quem que está com você hoje aqui em Rio Preto? Bom, Ediane Maria, nossa candidata a deputada estadual, mulher negra do movimento social, grande guerreira. Claro, meu amigo João Paulo Rilo, que vocês conhecem bem, vereador aqui de Rio Preto e também espero futuro deputado federal. Qual que é o papel do PSOL na eleição desse ano? Olha, o PSOL tem como uma prioridade somar forças para poder virar a página do pesadelo que o Brasil está vivendo, derrotar o Bolsonaro, criar as condições para que a gente tenha um governo com democracia, um governo com comida no prato, um governo com geração de emprego e renda, para que as pautas de ódio, de violência, as pautas, ficar o dia inteiro falando de urna eletrônica, de golpe, sejam superadas de uma vez por todas, para que o país possa colocar na mesa, discutir e resolver as verdadeiras questões nacionais. Agora, ao mesmo tempo em que a gente vai envidar todos os esforços para eleger o Lula, o PSOL também vai ter um foco grande nas eleições legislativas. Eu me tornei candidato a deputado federal também nessa perspectiva de que não basta a gente eleger o presidente da República e manter o Congresso Nacional na mão do Centrão, do Arthur Lira, da mesma turma de sempre, que não vai permitir que as agendas populares avancem. Então nós queremos eleger uma grande bancada. Foi nessa ideia também que João Paulo Rilo se tornou candidato a deputado federal aqui pela região, que a Ediane Maria se tornou candidata a deputada estadual para eleger uma bancada forte do PSOL na Lesp. Então as eleições legislativas junto com a eleição do Lula vão ser nossas prioridades. Qual que é a importância de Rio Preto nesse processo que o senhor acabou de falar para eleger essa representatividade? A gente sabe que o vereador João Paulo Rilo já teve na Assembleia, tenta agora a Câmara Federal. Qual que é a importância, a estratégia de Rio Preto nesse processo? Rio Preto é o polo de uma das principais regiões metropolitanas do estado. E aqui, vocês sabem bem, em 2018, você tinha um clima em que o Bolsonaro teve uma forte votação, vendendo aquela ideia de que ele ia acabar com a mamata, acabar com a corrupção, numa campanha cheia de fake news também, desvirtuando os debates. E hoje, depois de 3 anos e meio, o que eu tenho sentindo, andando por todo o interior, e também aqui em Rio Preto, é que há uma insatisfação, há um desejo de mudança. As pessoas viram que o cara que disse que ia acabar com a mamata, com a corrupção, é o cara da rachadinha, do filho da mansão de 6 milhões, da barra de ouro trocada para investimento em creche, é o cara que entregou o governo para o Centrão. Então, o interior de São Paulo vai ter um papel decisivo e Rio Preto também. Um papel decisivo para que a gente possa garantir uma mudança do rumo político do país e para que a gente possa eleger uma forte bancada progressista comprometida com as pautas sociais e populares. A expectativa é que se o senhor tenha uma votação expressiva, e o vereador também, o João Paulo Rilo também, possa entrar aí nesse pacote também dos votos. Essa é a expectativa que vocês trabalham também, no caso vocês dois, para a Câmara Federal? Essa é a expectativa do partido. O Rilo, além de vereador de Rio Preto, é presidente estadual do PSOL, é um companheiro que teve um papel chave, tem tido aqui na região em várias batalhas, aqui liderando a oposição ao prefeito Edinho Araújo. E mais do que isso, é uma referência política que a gente acha essencial para qualificar os debates no Congresso Nacional. Então, nós temos também essa prioridade, esse compromisso. Vim hoje aqui a Rio Preto nem para fazer a minha campanha, vim aqui para fortalecer a campanha do João Paulo Rilo, para fortalecer a dobrada com a Ediane, nossa candidata a deputada estadual. Eu acho que o Rilo tem todas as condições de sair do Rio Preto com uma votação muito expressiva, e que isso o leve, complementando com votações em outras cidades, em outras regiões, para a Câmara dos Deputados. Para mim vai ser um prazer imenso, uma satisfação ter alguém da experiência e da capacidade do Rilo como companheiro de bancada no que vem.
O quanto que é prejuízo para o país uma reeleição do Bolsonaro, na sua opinião? Uma reeleição do Bolsonaro seria um desastre completo. Sobre 2 pontos de vista que eu vou destacar aqui. Primeiro, do ponto de vista democrático. Um presidente que não respeita as regras da democracia, que fala toda hora em golpe, que defende torturador, que fica dizendo que o sistema eleitoral pelo qual ele próprio se elegeu não funciona quando ele está em risco de perder. Quer dizer, esse presidente, ele está disposto a ir até os limites, até as últimas consequências. A democracia foi conquistada a um preço alto pelo povo brasileiro. Teve gente que morreu, foi perseguida, foi torturada, para que hoje a gente possa eleger os nossos representantes, para que vocês tenham liberdade de imprensa. Aliás, a maneira como Bolsonaro trata jornalistas que discordam dele, como trata a imprensa, já expressa o seu descompromisso com o ambiente democrático. Então, uma reeleição dele colocaria o país numa situação de risco profundo de autoritarismo. E, além disso, a situação que a maioria do povo tem vivido. Como pode, depois de 30 anos, o Brasil voltar a viver uma inflação epidêmica? Né? O preço do bujão de gás chegando a R$130, gasolina lá no alto, preço do alimento, das coisas mais básicas, do leite, da carne, do feijão lá em cima. A vida do povo piorou. Porque o Bolsonaro tem uma política econômica que não está comprometida com as maiorias, está comprometida com a Faria Lima, está comprometida com os banqueiros, está comprometida com os grandes empresários do agronegócio, não é com agro, não é com a agricultura, não é com o pequeno, não é com o médio, né? É com os grandes exportadores que mandam comida lá para fora, enquanto o povo aqui está passando fome. Então veja, seria uma tragédia completa. Eu acredito firmemente que isso não vai acontecer. O povo brasileiro tem demonstrado o seu desejo de eleger o Lula, todas as pesquisas mostram isso, e não é só o Datafolha, é o Datapovo, é o Databoteco, é qualquer data. Você vai em qualquer canto, você percebe uma insatisfação com o Bolsonaro e um desejo de mudança, e nós vamos estar na linha de frente nesse processo para poder eleger o Lula. Guilherme, queria a sua opinião sobre a urbanização da Favela Marte aqui em Rio Preto, e se você acha que o Rodrigo está usando a máquina, principalmente aqui no interior, para fazer a campanha dele. Olha, em relação ao Rodrigo Garcia, eu não tenho a menor dúvida que ele está usando a máquina. Ele foi parceiro do Dória, é importante sempre dizer, né? O Rodrigo vai querer dizer que é novidade, vai querer se distanciar do Dória pela rejeição que o Dória tem. O Rodrigo foi o vice do Dória e o braço direito do Dória nesses 3 anos de governo. Está ligado diretamente a essas políticas. Eles reduziram a capacidade de investimento do Estado de São Paulo a quase zero. Estancaram o orçamento do Estado, que é de 300 bilhões de reais, durante 3 anos. Chegou no ano eleitoral um pacote de bondades. Né? De repente viraram bonzinhos. Começaram a liberar dinheiro para prefeito, começaram a liberar dinheiro para a estrada vicinal, começaram a liberar dinheiro para todas as áreas. As pessoas percebem. Isso é uma tentativa de angariar apoio político de prefeitos a partir do uso da máquina pública. Uma tentativa de mostrar serviço em véspera de eleição. Isso é velho, não acho que isso vá colar. O Rodrigo Garcia, inclusive, tem suspeitas fortes que pairam sobre ele. Aqui na região as pessoas sabem. O Rodrigo Garcia representa não a novidade, mas a continuidade de um modelo de 30 anos do mesmo grupo político e do mesmo partido governando o estado de São Paulo. Sobre a urbanização da comunidade, eu tomo aqui a liberdade de passar para o João Paulo Rilo, porque eu não conheço o caso em particular, acho que ele pode falar com mais propriedade do que eu. Com a urbanização da Favela Marte, primeiro vamos fazer. Favela Marte foi um nome de marketing, né, que apareceu de última hora. Ali é uma ocupação, a origem ali é uma ocupação organizada por movimentos de moradia, movimento de esquerda, que lutou muito contra o prefeito Edinho, que queria tirá-lo de lá de toda maneira. É importante lembrar que até a água o prefeito Edinho, vocês se lembram disso, se negou a levar para as pessoas. E houve agora um projeto que envolve o Luciano Huck, lembra essa turma, né? Obviamente que se vai fazer bem para a comunidade, para as pessoas que estavam ali, é muito bom, mas isso não é um programa de moradia pública, ali é um jogo de marketing empresarial, né? É bom, a comunidade tem mais que aproveitar a oportunidade, porque ali tem dinheiro, ninguém faz nada de graça para ninguém, empresário não põe dinheiro gratuitamente ali, todo mundo tem lucro nessas movimentações e é isso que eu penso. Viva o movimento de moradia, as pessoas, os originários daquela
ocupação, e sempre lembrando, o prefeito Edinho quis tirá-los. Quem garantiu foi a defensoria, a luta, e até água o prefeito Edinho negou para a Vila Ocupação Vila Itália, que depois o pessoal é ligado ao Sano, mudou o nome, né, parece. Ô Boulos, você falou sobre suspeitas que pairam aí sobre o Rodrigo Garcia. Quais são elas? Não, existem denúncias, né? Não são propriamente Quais? suspeitas. Existem, denúncias de corrupção ligadas inclusive ao irmão dele. Isso o Ministério Público pode dizer com muito mais propriedade do que eu. Agora, existem denúncias não só em relação a ele, existem denúncias em relação a essas gestões tucanas no estado de São Paulo. Né? Denúncias de mau uso de recurso público, denúncias de superfaturamento de obra. Nós temos, segundo o Tribunal de Contas do Estado, mais de 320 obras paradas no estado de São Paulo. Né? Assim, as empreiteiras receberam, você pega todos os consórcios que teve de rodovias, de duplicações, de metrô, você teve aditivos injustificáveis para os consórcios de empreiteiras. Então é importante trazer essas questões, porque eu vejo muitas vezes o discurso dos tucanos, e já vejo que essa vai ser o tom da campanha do Rodrigo Garcia, se apresentando como os gestores, né, os bons gestores públicos. Nós precisamos botar o dedo nessa ferida. Bom gestor do quê? Não é obra parada, são denúncias sérias em relação a esquemas e escândalos de desvios de recurso. São 24 mil livre nomeados na máquina do Estado de São Paulo. Hoje no Estado de São Paulo, quem se filiou ao PSDB em 1995 tem mais estabilidade do que qualquer servidor público concursado. Porque tá na máquina. Nós temos 24 mil livre nomeados. E não se abre concurso público, é desvalorização da educação. Eu dei aula em escola pública durante esses governos e sei como os professores são tratados. Então, nós precisamos desmontar esse mito de boa gestão dos tucanos que não corresponde à realidade. Há críticas também do outro lado em relação ao PT. Você também houve essa indignação em relação ao governo do PT, Dilma, Lula, questão do mensalão, petrolão? Como é que vocês também vão, porque vai ser bombardeado durante a campanha, vai ser um toma lá da cá, né? Veja, existiram escândalos casos de corrupção em todos os governos da história recente do Brasil. O que nós não podemos aceitar é que você tenha dois pesos e duas medidas, né? Que foi justamente o discurso tucano, o discurso do Bolsonaro. Chegaram a dizer, o PT é o partido da corrupção, né? Esse discurso midiático foi colocado. Veja, a turma que tá dizendo isso é a turma que fez todo tipo de esquema aqui em São Paulo e quer posar como bom moço. É a turma que agora, no governo Bolsonaro, trocou barra de ouro num esquema com o pastor para poder investir em creche em municípios. É a turma da rachadinha. Então, em relação particularmente ao presidente Lula, é importante a gente colocar uma coisa muito concreta, né? O Lula foi condenado num processo sem provas por um juiz que depois virou ministro do seu adversário, depois virou candidato a presidente da República e teve suas sentenças anuladas por suspeição, ou seja, porque foi parte interessada, se tornou suspeito no processo. Então, houve um linchamento muito forte em relação ao Lula, um linchamento político, um linchamento midiático, que o levou, inclusive, a ser preso, né, de uma maneira absolutamente injustificada. E essa decisão foi corrigida pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que você lida com os memes em torno de você? A questão, antes de até sua vinda para cá, a gente como jornalista recebe pelo WhatsApp a questão da carteira de trabalho, aquela coisa toda que você sabe, invasão de propriedades particulares, enfim. Como é que você lida com isso? Veja, primeiro... Houve brincadeira aí na rua, por onde você passa? Tem essa brincadeira ainda ou não? Pessoal... Não. A primeira reação que eu tenho é de risada, né? Eu acho que quando é uma peça de humor, a gente tem que rir. O problema é quando o meme substitui o debate político e se torna instrumento de propagação de fake news. Esse é o problema, né? Então, assim, esses dois casos que você citou, né, essa coisa das invasões, acho que a Ediane até pode falar sobre isso, que é também militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, é escandaloso, né? Assim, reflete um desconhecimento, um preconceito em relação à luta por moradia.
num país que tem 7 milhões de famílias sem casa, num país em que tem gente morando na rua e virando lixo para poder comer. Fazer brincadeira com a luta por moradia não é uma coisa muito apropriada numa circunstância como essa. Eu tenho o maior orgulho de há 20 anos atuar no movimento dos trabalhadores sem teto. O MTST, ao contrário do meme, não toma a casa de ninguém, não invade a casa de ninguém. O que o movimento faz é identificar imóveis, né, grandes terrenos, grandes prédios abandonados, que estão em situação de abandono, que devem mais imposto do que o valor do próprio imóvel, que estão em situação ilegal, de acordo com a Constituição Federal, que prevê a função social da propriedade, que se a lei fosse cumprida, já deveriam ter sido desapropriados pelo poder público para virar moradia popular. O movimento organiza as pessoas que não têm casa, ocupa esses imóveis grandes, estamos falando aqui de grandes terrenos, não é a casa de ninguém, não é a casa de veraneio, não é a casa que tua tia tem para alugar, né? São esses grandes imóveis para que se possa pressionar o poder público para cumprir a lei, que muitas vezes não é cumprida, sabe por quê? Porque os donos desses terrenos financiam campanha de político, porque os donos desses terrenos elegem vereador, elegem deputado, elegem prefeito, elegem governador, né? Que são grandes empreiteiras, grandes fundos imobiliários. A luta do movimento é uma luta muito digna, né? Que, aliás, não só não toma a casa das pessoas, como dá a casa para as pessoas. O movimento conquistou mais de 15 mil moradias nos últimos anos, além de garantir comida. A Ediane foi uma das criadoras do projeto Cozinhas Solidárias, que tem uma cozinha aqui em Rio Preto. Qual é o bairro, Rilo? Lá No Lealdade e Amizade. Lealdade e Amizade, tem uma cozinha que serve 150 refeições todos os dias. São 34 cozinhas solidárias no Brasil inteiro, feitas pelo movimento social. Fala um pouco sobre isso. E quem está dentro das ocupações, que tem essa visão muito... E às vezes é até chato ficar toda hora falando, porque aí coloca eu como se fosse uma invasora, porque eu sou também uma sem teto, né? Moro no fundo da casa da minha sogra, então é bom que a gente desmistifica também as coisas. Eu sei que a gente fica cansado, afadigado, né? Desde 2018, terroristas, invasores. E aí você olha e fala, sabe quem é sem teto no Brasil? É quem paga aluguel. É quem mora em cima do morro, num bairro que não tem documentação. É aquele jovem que mora com os pais, que mesmo os pais não têm documentação da casa. Essa pessoa é sem teto. Essa pessoa é uma pessoa como eu. É uma pessoa que deveria entender, inclusive, e lutar junto com a gente. Os terroristas são colocados na sociedade, são empregadas domésticas como eu, são pedreiros, são pintores, são motoristas de aplicativos que estão ocupando esses espaços. São pessoas que vêm de outros estados, são migrantes que estão aqui também, que não tiveram possibilidade de ter sua moradia própria. Então são essas pessoas que estão nas ocupações, que estão lutando por moradia digna. E o projeto das cozinhas solidárias, elas surgem, né, em 2020, num momento muito difícil, né? O MTST, nós entregamos umas 700 toneladas de cesta básica. Então chegou um momento que não era só entregar a cesta básica e o kit de higiene, né? E máscara, que a gente fez também as companheiras do MTST, quem tinha máquina de costura, quem tinha tecido, a gente fez uma grande mobilização no combate ao Covid-19 e a gente realmente enfrentamos, coisa que o governo não fez. Enquanto eles fecharam todas as possibilidades da gente sobreviver, a gente foi o contrário, a gente lutou para que a gente não tivesse tantas mortes. Então a gente ocupou a periferia, que é a nossa base, e a gente foi levar a cesta básica, kit de higiene, álcool em gel. A gente viveu guerras aqui nesse país. Quem lembra, 2020 foi um ano, inclusive, papel higiênico, álcool em gel, máscara, a gente não tinha acesso. Quem da periferia não tinha acesso a esses itens básicos para a gente sobreviver. Então nós fomos atrás, nós corremos, mobilizamos, conseguimos, dentro do MTST, combater. Poucas pessoas sofreu e veio a perder, perca de familiares, que a gente conseguiu fazer esse enfrentamento. As cozinhas solidárias, elas surgem nesse momento, em 2020, que a gente se senta, todo mundo, e vamos pensar o que a gente vai fazer. Porque as ocupações de MTST, a primeira infraestrutura que é levantada é uma cozinha coletiva. Porque nós colocamos que um trabalhador não pode trabalhar sem ter no mínimo 3 refeições por dia. Então a primeira coisa que é levantada na ocupação, 60 minutos depois a gente já está servindo café, um caldo, uma sopa, para que a gente consiga trabalhar com a barriga cheia. Então as cozinhas surgem nesse perfil. Bolos. Está nas periferias, inclusive aqui. O Haddad está numa situação também em primeiro lugar nas pesquisas. Até coloquei no meu Twitter aí que o Rodrigo Garcia e o próprio Tarcísio devem se unir aí, se mobilizar para partir para cima do Haddad. O Haddad pode se vitimizar
com isso daí, se os ataques perderem? Porque os dois lados de lá devem se juntar principalmente no segundo turno. O que vocês estão projetando para isso? Olha, nós temos pela primeira vez a oportunidade de encerrar um ciclo de 30 anos do governo do mesmo partido político no estado de São Paulo. Né? Encerrar uma capitania hereditária no estado de São Paulo. Fernando Haddad se tornou candidato do campo progressista, né, após uma decisão, inclusive nossa, minha, do PSOL, dos meus companheiros de partido, de retirada de uma candidatura ao governo do estado para ir à Câmara Federal em nome dessa unidade. Depois o Márcio França também retirou a candidatura dele em nome dessa unidade. E acho que vai chegar forte no segundo turno. É natural, é esperado, ainda mais com o nível como as campanhas eleitorais têm sido no Brasil nos últimos anos, ataque, fake news, baixaria, que busquem atacar a candidatura do Fernando Haddad, como já estão fazendo com a candidatura do Lula, né, em nível nacional. Agora, eu acho que o efeito das fake news, o efeito da baixaria não é mais o mesmo, as pessoas estão calejadas. Uma coisa foi aquela eleição de 2018, num clima muito marcado pelo ódio, e que foi a primeira campanha digital no Brasil. Então, as pessoas recebiam a coisa pelo WhatsApp e muitas vezes acreditavam porque estavam recebendo no WhatsApp. Hoje as pessoas já estão mais calejadas e eu acho que não vai ter o mesmo efeito que eles conseguiram 4 anos atrás. Guilherme, o Rodrigo anunciou que o seu vice será o Gelinho, 2 pessoas do interior aqui. Você acha que isso pode afetar a candidatura, né, do Haddad, principalmente com os votos aqui de Rio Preto e da região? Olha, eu acho que as pessoas vão votar muito pensando num projeto para melhorar a vida delas e para melhorar o estado de São Paulo. O Rodrigo Garcia já é o atual governador, né? E não é por isso que a vida das pessoas de Rio Preto e da região, que é a região de onde ele vem, melhorou, né? O fato dele ser aqui da região não significa que o projeto dele vá levar uma melhoria para a região, né? Então, não me parece que vai ser esse o cálculo dos eleitores para definir a sua votação, seja para governador, para presidente da República, para deputado federal, para deputado estadual. Eu acho que existe um sentimento de mudança muito forte no estado de São Paulo. Tenho sentido isso por onde eu ando e não vai se repetir o nível de votação, né, da direita e da extrema-direita que nós vimos na eleição passada. Muito obrigado, viu? Eu tenho uma última pergunta. É a segunda vez em menos de um ano que o senhor vem aqui. Veio de fato para invadir os riopretenses? Para invadir os corações.